Se você pensa que o Vaticano é apenas um lugar sagrado, pense de novo. Prepare-se para desvendar os mistérios e sociedades secretas que rondam esse lugar enigmático. Vem comigo nessa jornada, clique agora e mergulhe fundo nos segredos do Vaticano. O Vaticano, esse pequeno país envolto em mistério, guarda uma quantidade de segredos e histórias ocultas que superam qualquer livro de ficção. Dentro de seus imponentes muros e corredores sombrios, há relatos de documentos escritos por mãos que viveram há séculos e que contêm segredos capazes de abalar os fundamentos do conhecimento moderno. Mas como uma instituição que prega o conhecimento e a fé pode abrigar segredos tão obscuros? Alguns historiadores afirmam que em tempos antigos, membros da igreja se reuniam em círculos fechados para discutir a verdade sobre eventos cataclísmicos, artefatos misteriosos e até mesmo contatos com forças sobrenaturais. Você sabia que há rumores de que certos manuscritos mantidos pelo Vaticano descrevem detalhes inquietantes sobre civilizações perdidas e tecnologias avançadas, muito além do que conhecemos hoje? Dentro da Biblioteca do Vaticano, existem seções inteiras dedicadas a assuntos que a Igreja classificou como proibidos. Relatos sugerem que, nesses arquivos, há documentos detalhando práticas de antigas sociedades secretas, grupos que teriam se aliado ao Vaticano para proteger segredos considerados perigosos demais para a humanidade. Uma dessas histórias menciona um livro chamado Liber Pontificalis, um texto que supostamente guarda profecias e códigos capazes de prever o futuro do mundo. Dizem que apenas um seleto grupo de altos membros da Igreja tem acesso a esses documentos, e a discussão pública sobre eles é estritamente proibida. E não são apenas documentos que intrigam. Dentro do Vaticano, também há rumores de artefatos místicos escondidos em seus cofres. Há quem diga que entre esses objetos está a famosa lança do destino, a arma que teria perfurado o corpo de Cristo e que, segundo a lenda, confere poder imenso a quem a possuir. Alguns teóricos acreditam que outros objetos místicos, como o cálice sagrado e fragmentos da Arca da Aliança, também estariam sob proteção do Vaticano, esperando para serem revelados em um momento crítico da história humana. A mera existência desses artefatos alimenta teorias conspiratórias e desperta um fascínio indescritível. A própria arquitetura do Vaticano é cheia de simbolismos e mistérios. Alguns estudiosos argumentam que os monumentos e estátuas presentes ali foram erguidos com um propósito oculto, alinhados com estrelas, mapas astrológicos e geometrias sagradas. Há quem sugira que o Vaticano esconde passagens secretas, túneis que levam a lugares que a maioria das pessoas jamais verá. Estas passagens, disse, foram usadas ao longo dos séculos por papas e membros de sociedades secretas para se encontrarem em segredo e realizar rituais de poder. Existem até mesmo lendas de criptas subterrâneas que contêm restos mortais de figuras misteriosas da história, protegidas por guardiões jurados a manter esses segredos escondidos do mundo exterior. Há uma história fascinante que poucos conhecem sobre o Arquivo Secreto do Vaticano, um lugar onde supostamente estão armazenados registros de acontecimentos paranormais e avistamentos inexplicáveis. Segundo documentos vazados por pesquisadores e escritores independentes, o Vaticano mantém relatórios confidenciais sobre fenômenos como aparições de entidades etéreas, rituais de exorcismo e até mesmo contatos com seres de outras dimensões. Esse arquivo é tão bem protegido que apenas os membros mais altos da Igreja têm acesso a ele. E mesmo assim, somente sob estrita supervisão. Mas talvez o mais intrigante seja a relação do Vaticano com sociedades secretas modernas, como os Illuminati e a maçonaria. Ao longo da história,
há registros de embates e alianças entre essas organizações e a Igreja. Alguns pesquisadores afirmam que o Vaticano abriga, em seus cofres, documentos que revelam os verdadeiros planos dessas sociedades para o mundo, incluindo estratégias para controlar economias, governos e até mesmo a narrativa sobre a realidade em que vivemos. Se essas alegações forem verdadeiras, o Vaticano seria mais do que um centro religioso. Seria um guardião de segredos capazes de moldar o destino da humanidade. Essas informações e indícios apenas arranham a superfície do que vamos explorar neste vídeo, mas já nos dão uma ideia do quão profundos e complexos são os segredos mantidos por essas entidades. Prepare-se para uma viagem pelos mistérios mais obscuros da história, onde a realidade se mistura com o mito e onde a verdade pode ser mais incrível do que qualquer ficção. A história do Vaticano está repleta de episódios curiosos e, muitas vezes, envoltos em um véu de sigilo. A Biblioteca Apostólica do Vaticano é um dos locais mais misteriosos do mundo, com sua coleção de documentos secretos e artefatos que poucos ousam mencionar. Mas o que há dentro dessas paredes? Para começar, há relatos de que alguns dos documentos mais antigos ali guardados remontam à época da queda do Império Romano. Dizem que alguns desses textos contêm relatos de eventos sobrenaturais e registros que detalham rituais religiosos de povos antigos, muitos dos quais se perderam na história. Há quem acredite que escondidos entre os pergaminhos estão descrições detalhadas de contatos com seres de outros mundos e até mesmo informações sobre a verdadeira origem da humanidade, contradizendo a narrativa tradicional que conhecemos. Um dos artefatos mais polêmicos que o Vaticano supostamente mantém em segredo é um conjunto de tábuas de pedra, descobertas em uma região remota do Oriente Médio no século XI. Essas tábuas, chamadas pelos estudiosos de crônicas da primeira civilização, conteriam inscrições em uma língua há muito esquecida, descrevendo um período anterior a todas as civilizações conhecidas. De acordo com algumas teorias, as tábuas relatam a existência de uma sociedade avançada que teria dominado técnicas de energia e tecnologia que só agora estamos começando a compreender. Os estudiosos que tiveram acesso a esses fragmentos afirmam que a Igreja decidiu esconder essas informações por temer as consequências de uma verdade que poderia abalar os pilares da história e da fé. Dentro dos arquivos do Vaticano, existem também supostos registros de eventos inexplicáveis ocorridos ao longo dos séculos, desde avistamentos de estranhas luzes no céu até manifestações sobrenaturais em locais sagrados. Um dos relatos mais controversos envolve uma misteriosa aparição que ocorreu em Roma no século XV. Durante uma missa, vários clérigos teriam testemunhado o surgimento de uma figura luminosa que sussurrou palavras em uma língua desconhecida. Após o incidente, documentos foram imediatamente redigidos e guardados sob o mais rigoroso sigilo. Dizem que essa aparição pode ter sido uma entidade de outro mundo e que o Vaticano vem estudando esse e outros fenômenos há séculos, mas sempre mantendo a verdade longe dos olhos do público. Uma das histórias menos conhecidas e que ainda hoje desperta a curiosidade de pesquisadores é sobre um mapa misterioso conhecido como o Mapa das Realidades Perdidas. Segundo os poucos registros disponíveis, esse mapa teria sido desenhado por um grupo de monges eremitas que afirmavam ter viajado para terras que não pertencem a este mundo. O mapa contém referências a portais ocultos, locais que serviriam como passagens entre diferentes dimensões e épocas. Estudiosos que analisaram o documento sugerem que ele pode ter sido uma das primeiras tentativas de compreender a natureza do universo e suas inúmeras possibilidades.
o Vaticano mantém esse mapa em segredo, temendo que seu conteúdo possa revelar caminhos para realidades que a humanidade ainda não está pronta para explorar. Outro ponto crucial envolve um conjunto de manuscritos que supostamente detalham os rituais de sociedades secretas antigas, incluindo cultos que remontam ao Egito Antigo e à Grécia Clássica. Há rumores de que entre esses textos estão instruções para rituais de comunicação com entidades espirituais e técnicas de manipulação da energia vital que desafiam a ciência moderna. Disse que esses documentos foram trazidos para o Vaticano por sacerdotes durante as cruzadas e foram escondidos para evitar que caíssem em mãos indevidas. Um desses manuscritos, conhecido como o Livro do Silêncio, teria o poder de revelar verdades escondidas aos que conseguem interpretá-lo corretamente. Mas, como esperado, apenas um punhado de pessoas teria tido acesso ao seu conteúdo completo. A própria ideia de que o Vaticano possui esses segredos gera inúmeras perguntas. Por que manter documentos tão antigos e intrigantes longe do conhecimento público? O que exatamente eles temem que seja revelado? Muitos acreditam que a razão está enraizada no poder, pois informações de tal magnitude poderiam transformar a forma como vemos a história, a religião e a humanidade como um todo. Imagine se os registros da origem da humanidade ou das possíveis visitas de entidades cósmicas se tornassem de conhecimento comum. Como isso afetaria a fé de milhões ao redor do mundo? A resposta pode estar entre as paredes do Vaticano, envolta em sombras, esperando apenas o momento certo para ser revelada. A relação do Vaticano com sociedades secretas remonta à época medieval, quando a Igreja exercia uma influência imensa sobre reinos, territórios e os destinos de populações inteiras. Uma dessas sociedades mais proeminentes é a Ordem dos Templários, um grupo de cavaleiros e monges guerreiros que juraram proteger os segredos e relíquias sagradas encontradas durante as cruzadas. Há relatos de que os templários teriam descoberto artefatos místicos no Oriente Médio, objetos que teriam um valor incalculável, não apenas material, mas também espiritual. Disse que, após a perseguição aos templários no século XIV, muitos desses artefatos foram escondidos dentro dos muros do Vaticano, em uma tentativa de mantê-los longe do alcance de mãos curiosas e ávidas por poder. Alguns afirmam que um desses artefatos seria o lendário Santo Graal, cuja posse daria à Igreja um poder divino incomparável. Os Illuminati, outro grupo cercado de mistério, também são frequentemente citados em discussões sobre o poder oculto dentro do Vaticano. Segundo teóricos conspiratórios, os Illuminati teriam infiltrado a Igreja há séculos, estabelecendo uma rede de influência que alcança os mais altos escalões do clero. Documentos históricos sugerem que os Illuminati se originaram na Europa do século XVIII, como uma sociedade dedicada ao conhecimento, ciência e ao questionamento das estruturas de poder vigentes, incluindo a Igreja. Há indícios de que o Vaticano tenha travado uma espécie de guerra silenciosa com essa sociedade secreta, tentando impedir que suas ideias radicais e subversivas se espalhassem. Mas alguns estudiosos acreditam que, em vez de serem adversários, os Illuminati e o Vaticano tenham encontrado uma forma de coexistência, onde os segredos mantidos por ambos servem a um propósito comum: o controle do conhecimento e do poder espiritual. Mas como o Vaticano e essas sociedades conseguem manter suas operações nas sombras? A resposta pode estar em um grupo de indivíduos conhecido como os Guardiões da Chave. Trata-se de um círculo secreto composto por clérigos, historiadores e até mesmo especialistas em criptografia, cujo objetivo é proteger os documentos e informações mais sensíveis da Igreja.
Dizem que os guardiões possuem códigos e cifras complexas que se conectam a antigos textos e símbolos esotéricos, tornando quase impossível para alguém não iniciado decifrar os segredos contidos nos arquivos do Vaticano. Um dos códigos mais conhecidos é o Códice do Vento, um manuscrito cujo conteúdo supostamente só pode ser interpretado à luz de certos alinhamentos astrais. Entre as sociedades secretas mencionadas, destaca-se também a maçonaria, uma organização cuja relação com o Vaticano é repleta de controvérsias e conspirações. Durante séculos, a Igreja e a maçonaria foram consideradas rivais, com a Igreja Católica condenando os ensinamentos maçônicos e proibindo seus membros de se associarem a essa ordem. No entanto, alguns pesquisadores sugerem que essa hostilidade pode ser, na verdade, um disfarce para uma parceria oculta. Há relatos de reuniões secretas entre membros do clero e maçons de alta patente, onde discutiriam questões relacionadas à manutenção da ordem social, política e espiritual. Acredita-se que a maçonaria detém conhecimentos esotéricos que a Igreja busca há séculos e que alguns desses rituais são praticados em sigilo em recintos sagrados do Vaticano. Talvez o mais intrigante dessa relação entre o Vaticano e as sociedades secretas seja o suposto Pacto de Sangue, um acordo lendário feito há séculos entre a Igreja e várias dessas organizações. Segundo essa teoria, o pacto foi estabelecido para garantir a proteção de certos segredos vitais para a humanidade, tais como o verdadeiro significado de antigos rituais, a localização de artefatos místicos e até mesmo o conhecimento sobre a vida após a morte. Em troca, as sociedades secretas teriam acesso a uma fração do poder e influência da Igreja, podendo operar livremente, desde que nunca revelassem os mistérios guardados. Há indícios de que esse pacto foi renovado em momentos cruciais da história, como durante a Reforma Protestante e as Guerras Mundiais, garantindo que esses segredos permanecessem ocultos até os dias de hoje. O Vaticano e as sociedades secretas, unidos por um véu de segredos, formam um enigma que desafia nossa compreensão. Até que ponto o poder dessas organizações é capaz de moldar o destino da humanidade? E quais verdades ainda estão escondidas nas sombras, esperando para serem reveladas? Conforme adentramos nesse labirinto de mistérios, percebemos que a história que conhecemos é apenas uma pequena parte de uma narrativa muito maior e mais complexa, envolvendo homens e mulheres que, desde os tempos antigos, dedicam suas vidas a proteger um conhecimento que vai além da nossa realidade. A Biblioteca Apostólica do Vaticano, muitas vezes referida como o Arquivo Secreto do Vaticano, é um dos locais mais guardados do mundo. Fundada oficialmente em 1475, esta biblioteca é cercada por um intenso ar de mistério, e seu acesso é restrito a apenas alguns poucos privilegiados. Estima-se que ela possua mais de 85 quilômetros de prateleiras repletas de manuscritos, cartas, bulas papais e livros raros. Mas, para além da história e da religião, a biblioteca esconde documentos que, segundo rumores, poderiam reescrever a história da humanidade. Há relatos de textos descrevendo tecnologias avançadas das antigas civilizações, tratados sobre alquimia e até mesmo estudos astrológicos que sugerem a existência de forças e energias cósmicas que influenciam o nosso mundo. Essas informações, mantidas em segredo por séculos, levantam a questão: o que o Vaticano tem a ganhar escondendo esses conhecimentos? Entre os textos mais controversos, destaca-se o Liber Pontificalis Occultus, um suposto livro que conteria as profecias e segredos mais sombrios da Igreja Católica. Acredita-se que ele descreva rituais antigos de proteção contra forças demoníacas, métodos para canalizar a energia divina
e até mesmo instruções para a criação de artefatos sagrados capazes de conceder poderes sobrenaturais a quem os possuir. Segundo pesquisadores independentes, este livro foi mantido em total sigilo durante séculos, sendo consultado apenas em situações extremas, como durante epidemias, guerras e ameaças à autoridade papal. Há também quem diga que o Liber Pontificalis Occultus contém descrições de lugares místicos espalhados pelo mundo, portais para outras dimensões, protegidos por sociedades secretas a mando do próprio Vaticano. Outro documento que desperta grande curiosidade é o Testamento de Salomão. Trata-se de um texto apócrifo atribuído ao rei Salomão, que, segundo a lenda, possuía um anel mágico que lhe dava controle sobre entidades sobrenaturais. O documento, supostamente mantido em um dos cofres da biblioteca, detalharia os métodos de invocação e comando desses seres, bem como os segredos para proteger-se das forças do mal. Os estudiosos que tiveram contato com fragmentos desse manuscrito afirmam que ele descreve em detalhes símbolos místicos e palavras de poder, que poderiam ser utilizados para acessar planos de existência além da nossa compreensão. Mas por que a Igreja manteria algo assim trancado a 7 chaves? Alguns acreditam que a posse deste conhecimento daria à Igreja um controle sobre o sobrenatural, algo que poderia ser usado em seu benefício em tempos de necessidade. Além dos textos esotéricos, há rumores de que a Biblioteca do Vaticano possui registros detalhados das atividades de sociedades secretas e suas influências ao longo da história. Um desses documentos é conhecido como Codex Illuminati, supostamente escrito por um grupo de clérigos que investigavam as atividades dos Illuminati na Europa durante o século XVIII. Esse códice conteria informações sobre rituais, códigos de conduta e até mesmo a identidade de membros-chave da sociedade, incluindo possíveis agentes infiltrados no clero e na política mundial. Disse que o Vaticano mantém esses registros em segredo, temendo que a revelação de tais informações pudesse causar um colapso na estrutura do poder religioso e político. Há também a teoria de que este códice pode conter instruções para neutralizar os efeitos das práticas esotéricas, protegendo os fiéis das influências negativas das sociedades ocultas. Um dos rumores mais instigantes sobre a biblioteca é a existência do Grand Grimoire, também conhecido como o Livro das Sombras. Este seria um dos manuscritos mais poderosos já escritos, contendo instruções para rituais de invocação, transmutação e até mesmo a capacidade de alterar a realidade. A lenda diz que o Grand Grimoire foi redigido por um escriba ocultista durante o século XIII, que teria feito um pacto com uma entidade sobrenatural para obter tal conhecimento. O Vaticano, ciente do perigo que esse grimório representava, decidiu mantê-lo em um cofre selado e protegido por encantamentos, garantindo que ele jamais fosse usado para fins nefastos. Acredita-se que apenas o Papa e um seleto grupo de cardeais conheçam o local exato onde o livro está guardado e que seu conteúdo é consultado apenas em situações de extrema emergência. Mas não são apenas livros e documentos que a biblioteca guarda. Há também rumores de que a biblioteca possui um oráculo de cristal, um objeto que teria a capacidade de mostrar eventos futuros, semelhante a um espelho místico. Acredita-se que este oráculo foi trazido ao Vaticano por monges do Oriente e que ele é utilizado em cerimônias secretas para aconselhar o Papa em decisões cruciais. Estudiosos sugerem que o oráculo de cristal pode ser uma relíquia ancestral, possivelmente conectada aos conhecimentos perdidos da Atlântida, e que seu poder reside na capacidade de acessar as linhas do tempo e trazer visões do que está por vir. A Igreja, mantendo o oráculo em segredo,
controlaria o destino dos eventos mundiais, manipulando informações para garantir que sua visão de mundo seja preservada. A Biblioteca Secreta do Vaticano continua sendo um lugar de fascínio e especulação. O que mais pode estar escondido dentro de suas paredes antigas? O que nos diz que a história que conhecemos não passa de um fragmento cuidadosamente selecionado, enquanto a verdadeira história da humanidade permanece trancada a 7 chaves. Enquanto não houver acesso a esses documentos e artefatos, tudo o que podemos fazer é questionar e buscar respostas, alimentando nossa curiosidade sobre os mistérios que o Vaticano guarda há séculos. Uma das teorias conspiratórias mais impactantes envolvendo o Vaticano é a alegação de que eles possuem um artefato de origem extraterrestre. Um objeto que supostamente prova a existência de vida inteligente fora da Terra. De acordo com alguns teóricos, durante as Cruzadas, os Cavaleiros Templários teriam encontrado uma misteriosa relíquia nas ruínas de um templo no Oriente Médio. Este artefato, segundo relatos, emitia uma energia desconhecida e exibia símbolos que não pertenciam a nenhuma civilização humana conhecida. Os Templários, cientes do poder e da importância dessa descoberta, levaram o artefato ao Vaticano, onde ele foi imediatamente trancado nos arquivos secretos para evitar que caísse em mãos erradas. Até hoje, há rumores de que este objeto permanece escondido em um dos cofres subterrâneos do Vaticano, envolto em um véu de segredo e vigilância. Outra teoria que tem circulado por décadas é a da profecia do último Papa. Este seria um documento secreto mantido dentro do Vaticano, que supostamente descreve o fim da Igreja Católica e uma catástrofe global. De acordo com alguns estudiosos, essa profecia foi escrita por São Malaquias, um arcebispo do século XII, que teria recebido uma visão apocalíptica descrevendo todos os papas que viriam a governar a Igreja, culminando em um último Papa, que veria o colapso da civilização. Há relatos de que o Vaticano guarda não apenas esta profecia, mas também outros textos que descrevem em detalhes eventos cataclísmicos que estão por vir, como guerras, desastres naturais e a chegada de uma nova era de escuridão. A existência desses documentos levanta a questão: estaria o Vaticano ciente de algo que o restante da humanidade desconhece? Estariam eles tentando se preparar para um futuro inevitável? Uma teoria ainda mais impressionante envolve os relatos de antigos membros do clero que alegam ter visto objetos e símbolos estranhos nas profundezas do Vaticano. Esses relatos descrevem um aposento secreto, conhecido como a Câmara da Revelação, onde seriam armazenados artefatos de origem desconhecida. Dizem que entre esses objetos está uma série de cristais de memória, supostamente deixados por civilizações antigas, ou até mesmo por visitantes de outros mundos. Estes cristais conteriam registros de eventos passados, conhecimentos esquecidos e visões do futuro, e somente os membros mais elevados do Vaticano teriam permissão para acessá-los. Esses relatos, embora desprovidos de provas concretas, provocam a imaginação e levantam questões sobre a verdadeira natureza dos segredos mantidos pela Igreja. Outro ponto que alimenta as teorias conspiratórias é o interesse do Vaticano em astronomia e ciência espacial. O Observatório do Vaticano, um dos mais antigos do mundo, tem sido alvo de inúmeras especulações. Há quem afirme que, por trás do interesse científico, o Vaticano estaria buscando sinais de inteligência extraterrestre ou monitorando atividades cósmicas que poderiam afetar a Terra. Disse que alguns astrônomos ligados ao Vaticano teriam testemunhado fenômenos inexplicáveis durante suas observações, incluindo avistamentos de objetos voadores não identificados. Supostamente, esses eventos foram registrados e enviados para os arquivos secretos,
longe do alcance do público. A pergunta que surge é: por que o Vaticano teria um interesse tão profundo no espaço e no que se encontra além do nosso planeta? Estariam eles procurando respostas sobre a existência de vida em outras partes do universo? Alguns teóricos acreditam ainda que o Vaticano possui um dispositivo conhecido como o Espelho de Lucifer. Este seria um artefato místico, capaz de permitir que seus usuários visualizem eventos passados e futuros, assim como acessar outras dimensões. A lenda diz que este espelho foi encontrado nas ruínas de uma antiga civilização e que o Vaticano o manteve em segredo por séculos, devido ao seu imenso poder. Há até mesmo relatos de que, em certas ocasiões, papas e cardeais de alta patente teriam utilizado o espelho em rituais secretos, buscando orientação sobre decisões importantes ou tentando obter uma visão mais clara do que estaria por vir. A existência de tal artefato desafia a compreensão humana e sugere que o Vaticano possui um conhecimento muito mais avançado do que se poderia imaginar. Há ainda teorias que sugerem que o Vaticano detém evidências físicas de contatos alienígenas ocorridos ao longo dos séculos. Relatos afirmam que, dentro de uma câmara secreta, estão armazenados fragmentos de supostas naves espaciais e artefatos deixados por visitantes de outros mundos. Disse que durante a época das Cruzadas, os templários teriam encontrado inscrições e desenhos em cavernas remotas, que mostravam figuras semelhantes a seres de outros planetas. Esses registros, junto com os fragmentos, teriam sido levados para o Vaticano, onde foram analisados por estudiosos do clero e mantidos em sigilo. Há quem acredite que essas evidências, se reveladas ao mundo, poderiam mudar completamente nossa percepção sobre a vida, a religião e o lugar da humanidade no universo. O mistério em torno dessas teorias e alegações apenas aumenta a curiosidade do público e gera ainda mais perguntas. Seriam todas essas histórias apenas produtos da imaginação e do medo do desconhecido? Ou o Vaticano realmente guarda em seus arquivos provas e evidências que desafiam tudo o que acreditamos saber? Até que essas informações sejam reveladas, o véu de mistério continuará a encobrir os segredos do Vaticano, alimentando debates e teorias que transcendem gerações. Quando se trata do Vaticano, os mistérios parecem se multiplicar quanto mais se investiga. Um dos aspectos mais surpreendentes é a possível ligação entre o Vaticano e entidades não pertencentes ao nosso mundo. Há relatos que indicam que em uma seção remota da Biblioteca Apostólica existem documentos que descrevem encontros com seres de luz durante a Idade Média. Esses seres, muitas vezes retratados como mensageiros celestiais, seriam entidades que transcendem a realidade física e poderiam se comunicar diretamente com os membros mais elevados da Igreja. Há indícios de que esses encontros foram relatados em detalhes e mantidos em segredo por serem considerados perigosos para o entendimento humano. Um desses relatos fala sobre uma cerimônia realizada no século XVI, onde uma figura luminosa teria surgido em um altar dentro de uma catedral, emitindo um som incompreensível que fez com que todos os presentes desmaiassem instantaneamente. A Igreja, ao invés de condenar o evento como obra do demônio, registrou-o como um contato divino e trancou os documentos relativos ao incidente nos arquivos secretos. Uma das histórias mais perturbadoras é a do rito do fogo divino. Esse ritual supostamente é realizado nas câmaras secretas do Vaticano e envolvia uma série de elementos ocultos, como um círculo de fogo e objetos simbólicos feitos de ouro e prata. A lenda diz que durante o rito, os participantes, todos membros de alta patente da Igreja, canalizariam uma energia poderosa que os conectaria com uma consciência superior. Acredita-se que o rito do fogo divino
tenha sido trazido para a igreja através de textos antigos, provenientes do Egito ou da Mesopotâmia, e que contenham instruções detalhadas sobre como abrir um canal de luz para outras dimensões. Alguns dos que participaram desses rituais teriam relatado visões de cidades de luz flutuando no espaço, seres com formas humanas e, em alguns casos, interações com vozes que davam conselhos e advertências. A igreja teria mantido esses eventos em total sigilo, alegando que revelar tal prática ao mundo poderia colocar em risco a fé e a estabilidade espiritual da humanidade. Há também relatos de um artefato conhecido como o Cetro da Luz Divina, uma peça que, segundo a tradição oculta do Vaticano, seria capaz de atrair e canalizar a energia das estrelas. Acredita-se que o cetro foi entregue à igreja por uma ordem esotérica, cuja missão era proteger o conhecimento sobre o poder da luz cósmica. Este cetro, guardado em uma câmara especial dentro do Vaticano, teria sido usado em cerimônias secretas ao longo dos séculos, onde apenas um grupo seleto de cardeais teria permissão para participar. Disse que durante essas cerimônias, o cetro emite um brilho intenso, iluminando a sala com uma luz que alguns descrevem como não deste mundo. Há teorias de que o cetro possa ser um fragmento de uma tecnologia muito avançada, algo deixado para trás por civilizações antigas ou, quem sabe, até por viajantes de outras estrelas. Uma das descobertas mais polêmicas refere-se à Câmara do Éter, um suposto local subterrâneo dentro do Vaticano onde haveria uma série de artefatos místicos, incluindo um grande espelho de cristal negro. Esse espelho, conhecido como Olho de Deus, seria capaz de mostrar visões de outros mundos, conectando aqueles que o utilizam com realidades paralelas. Relatos indicam que altos membros da igreja teriam utilizado o espelho em rituais secretos, buscando respostas para questões que transcendem o entendimento humano. Há registros de que, durante uma dessas sessões, um cardeal teria visto um enorme portal flutuando no espaço, emoldurado por símbolos desconhecidos e pulsando com uma energia azulada. A visão teria causado um enorme impacto psicológico no cardeal, que foi imediatamente afastado de suas funções. E os detalhes do evento foram mantidos em total segredo. Outra teoria intrigante é a de que os segredos do Vaticano incluem registros de interações com civilizações subterrâneas, seres que habitariam as profundezas da Terra. Manuscritos antigos, supostamente mantidos na biblioteca, descrevem relatos de encontros com seres intraterrenos, figuras humanoides com olhos brilhantes que surgiam de cavernas nas regiões do Oriente Médio e da Europa. Esses encontros teriam ocorrido ao longo de séculos e, em alguns casos, os seres teriam compartilhado conhecimentos sobre cura, ciência e astrologia. A igreja teria catalogado esses eventos e estabelecido um pacto de silêncio, mantendo a verdade oculta do público para evitar pânico e desordem. Alguns especulam que o Vaticano mantém até hoje contatos esporádicos com essas civilizações subterrâneas, trocando informações e garantindo a manutenção do equilíbrio entre os mundos interno e externo. Por fim, há o mistério em torno do Portal do Tempo. Há registros em textos esotéricos que mencionam a existência de um portal escondido nas profundezas do Vaticano, capaz de conectar o presente com o passado e o futuro. Este portal, segundo a lenda, seria ativado por um conjunto específico de rituais e artefatos, permitindo àqueles que o atravessam vislumbrar eventos de eras distantes. Há quem diga que, durante a Segunda Guerra Mundial, o Vaticano teria usado o portal para prever o curso dos eventos e, assim, proteger seus interesses. Existem poucos registros sobre o funcionamento desse portal, mas os poucos que supostamente tiveram acesso ao seu poder
afirmam que ele desafia todas as leis da física conhecidas, colocando em xeque nossa compreensão do espaço e do tempo. Esses mistérios e reviravoltas, envolvendo o Vaticano, sugerem que estamos diante de algo muito maior do que simples teorias conspiratórias. O que realmente está escondido atrás das portas da cidade do Vaticano? Seriam esses relatos apenas frutos de imaginações férteis? Ou há uma verdade desconhecida aguardando para ser revelada? A cada nova descoberta, o véu do desconhecido se torna ainda mais espesso, deixando-nos a refletir sobre os segredos que podem estar ocultos à vista de todos. O que realmente está por trás dos segredos do Vaticano? O poder que as sociedades secretas exercem é fruto de pura conspiração ou há um fundo de verdade que não estamos prontos para aceitar? Essas perguntas permanecem sem respostas definitivas e talvez seja exatamente isso que torna esses mistérios tão fascinantes. Qual a sua opinião? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas teorias. Afinal, quanto mais discutimos, mais perto chegamos da verdade, ou pelo menos daquilo que podemos compreender como verdade.